Boa tarde a todos. Meu nome é Éder Brito, sou coordenador de projetos do Grupo Monto. Vamos aqui falar da redução do impacto ambiental com o uso da madeira engenheirada na construção de parques logísticos, né? Tem o Renato aqui também. Boa noite a todos. Eu sou Renato Simonsen, sou diretor comercial da empresa Crosslan, que junto com o Grupo Monto desenvolveu esse projeto. Bom, em primeiro lugar, falar aqui sobre o Grupo Monto, né? O Grupo Monto é uma empresa que tem, ela é recente, tem 6 anos no mercado, mas ela é uma empresa que já é uma empresa grande, né? Ela é composta por 5 unidades de negócio, é composto pela Monto Engenharia, que é referência nacional em implantação de projetos de execução de obras de grande porte. Temos a Monto Fast, que é uma empresa que atua em obras rápidas, retrofits e obras mais rápidas aí também. Temos a Monto Industrial, que também é uma empresa que atua em obras mais complexas, industriais, e obras de grande porte também. Monto Ambiental, que é composta por composto por uma empresa que atua em sistema de despoluição, e temos também a Monto HCM, que é uma empresa da Monto que também atua no fornecimento de equipamentos de manuseio e movimentação customizados, né, que seriam grandes pontos rolantes e atuação nesse setor. Aí, como nós falamos, tem a Crosslan, que também atua aí nesse projeto, que é o piloto aí, né, que é da madeira engenheirada, que é o nosso parceiro, representado pelo Renato, e o nosso cliente, que é a Brookfield Properties, que também trouxe esse desafio aí para ser feito. Bom, sobre o uso da madeira engenheirada, né, a proposta inicial surgiu do desafio da Brookfield, nosso cliente, em que os projetos deles estivessem alinhados aí com a meta global de se tornar net zero até 2050 e, com isso, reduzir a emissão de carbono na construção e operação dos seus empreendimentos. E aí, assim, ela trouxe esse desafio e a Monto topou fazer esse piloto, né, e alinhado também com o ESG da Monto. Aí, sobre a decisão, como que surgiu a decisão? Foi foi trazido essa questão da madeira de utilizar, atrelado à questão da sustentabilidade, do ESG também, e aí foi feito vários estudos com diferentes designs de madeira, com algumas opções, estudamos outras opções também, e aí com outros parceiros também, e por fim foi decidido a Crosslan pelo partido arquitetônico que ela propôs e também pelo custo-benefício aí, que foi trazido aí pela qualidade do design e do resultado final do produto. Vou falar um pouco sobre o projeto. O projeto é o Parque Logístico da Brookfield em Extrema, localizado em Minas Gerais. Ali, como vocês podem ver, temos a rodovia Fernão Dias, ali a localização do site. O empreendimento é composto por 3 condomínios de galpões, um que é do 300 e 400, que é esse maior que a gente podemos ver à direita. Temos o do G200, que está ao meio, e o do G100 mais à esquerda. E aí ele é composto por 4 galpões e também prédios de apoio, né? Aí esse piloto foi escolhido aí como piloto ser feito. Vou passar aqui. Aqui temos a perspectiva geral do empreendimento. O G300 e 400 está mais ali ao fundo. E sobre o piloto, foi escolhido ser feito no refeitório do G300 e 400, do condomínio do G300 e 400, e a portaria foi estudada e implantada toda inclusive a estrutura de pilares e a cobertura também. Toda em madeira engenheirada, no caso. Agora eu vou passar a palavra para o Renato, para ele explicar um pouco mais sobre o... Bom, gente, dando um overview geral e pegando esse gancho do Éder, a lógica de estruturas de madeira engenheirada, para elas serem viáveis do ponto de vista técnico e financeiro,
o grande segredo disso é a competência de design de estruturas. Isso não dá certo, obviamente, se só tiver um player, um stakeholder desenvolvendo isso dentro do projeto como um todo. A gente precisa que a arquitetura top, que construtora top e que cliente top. Aí sim a madeira engenheirada, independente de ser Crossland, independente de ser qualquer fornecedor, vai conseguir entregar o seu valor. Né? Madeira engenheirada, de uma maneira geral, o desafio aqui imposto foi justamente nos anexos, né? É um ponto de partida e um pedágio que a gente paga com muito gosto, entre aspas, né? Porque justamente é a parte do desenvolvimento da gente conseguir atacar peixes maiores ou tubarões brancos, né? Que seriam, obviamente, os complexos logísticos e os galpões em si, né? A parte da portaria, né? Ela foi estudada toda uma parte de design, de dimensionamento e de solução para a gente chegar nesse entregável. Então, vocês conseguem olhar tanto a parte 3D como um processo de renderização. Podemos passar para o próximo. Né? E a parte do refeitório, idem. Né? Cada uma dessas duas estruturas, elas são estruturas feitas de madeira engenheirada, né? Estruturas totalmente industrializadas, mas totalmente diferentes entre si, né? E algumas características, podemos passar, muito importantes, e daí se o pessoal de trás conseguir soltar o vídeo, né? A gente tem aí um record, né? Um pouco explorando sobre o nosso projeto, né? Que todo o modelo digital dessa estrutura ela é totalmente desenvolvida anteriormente em envolvimento com todos esses stakeholders que eu mencionei para vocês e sempre pensando numa lógica DFMA de execução. Ou seja, eu faço um design para ser fabricado e para ser montado, né? Essa estrutura é uma estrutura relativamente grande. Os vãos que ela está vencendo são de 14 metros e hoje a gente já tem projetos em estudo, em andamento, de vãos de 21, 22 metros, que é, vamos colocar assim, né, o padrão de prateleira hoje do mercado para esse tipo de estrutura. Né? E como que eu consigo resolver isso tudo, né, em ambiente digital? Eu não posso só resolver a estrutura em si. Eu preciso resolver tudo que faz essa estrutura parar de pé, seja conexões metálicas de interface, fundação, estrutura de madeira, seja a parte de conexões metálicas para fazer ela parar de pé, aí da parte seca para cima, né? Então eu saio de um ambiente que é altamente impreciso, que é o universo do concreto e da obra civil, e eu vou para um ambiente altamente preciso, que é a parte de digitalização da estrutura. Então aqui é um breve filme, né, falando um pouco das dimensões do projeto. Toda a parte de conectores já está totalmente desenhada dentro da parte da estrutura. Por quê? Como essa estrutura é uma estrutura industrializada, eu não faço nenhum tipo de corte ou nenhum tipo que não seja montagem de trabalho no campo de obras, certo? Então, todas essas peças, elas são cortadas em centros robóticos, a gente tem 3 nas nossas instalações que conseguem atingir esse nível de precisão, então toda a parte de conectores e esse design é desenvolvido entre todos nós, né, dentro do nosso projeto. Isso tudo já vai para a obra pré-assemblado. O que significa isso? Esses conectores, inclusive, nas peças mestras já vão, inclusive, fixados. Então, no final das contas, o ambiente de obras é um ambiente de montagem, certo? Ele não pode ser nada além disso. O que eu ganho com isso? Eu ganho prazo, eu ganho controle de orçamentos e hoje, né, que é um dos grandes desafios, que é o custo da madeira engenheirada do Brasil, a gente é um grão de areia vis-à-vis o restante do mercado como um todo, né? Ainda é um mercado em desenvolvimento no mundo, mas justamente ele entrega uma questão de performance de prazo e custo muito relevante para o cliente final, né? E tratando-se, né, obviamente, desse perfil de cliente, a gente consegue entregar muito valor. Podemos passar. Isso tudo, obviamente, sustentado por 2 pilares que para a Crossland são fundamentais e ainda mais para o tipo de obra e de posicionamento de mercado que a gente tem, não poderia ser diferente, né? A firma é uma firma pequena, apesar de sermos o maior fabricante, mas para a gente conseguir desenvolver isso junto com a Monto e junto com a Brookfield,
toda a parte de ensaios e de desenvolvimento de produtos, tudo que a empresa gera hoje de resultado, ela reinveste nos próprios produtos e no desenvolvimento de novos produtos, certo? Então, toda a parte de certificações junto com IPT, Unicamp, USP, hoje é muito forte dentro da nossa empresa, certo? E também, agora amparado, volta uma, Éder, por favor. Também amparado a parte legal, né, de contexto global, isso para nós é muito importante na legislação brasileira, a gente já está totalmente suportado pela NBR de estruturas de madeira, né, de projetos, como também pelo Corpo de Bombeiros para aprovação de estruturas. Tá? Podemos passar. E, obviamente, uma marca importantíssima, que é a parte, né, de captura de carbono e o uso de matéria-prima totalmente renovada. A madeira engenheirada ela tem todas essas características, né? Então, tem a parte de captura de carbono desse projeto, ela é muito significativa, só com essas duas estruturas a gente conseguiu captar 50 toneladas de carbono na parte de madeira, fora aquela parte de carbono que seria emitida pelos outros materiais que foram substituídos. Então, isso em relação a alinhamento com relação à estratégia de ESG é determinante e é o material do futuro. Podemos passar, Éder. E aqui, né, um pouco das vantagens, já comentei com vocês, ESG é indiscutível, a parte de precisão também, limpeza, controle de orçamentos e controle de cronograma idem, mas aqui deter, né, esse último passo em falar dos desafios é muito importante, né? Primeiro, o ecossistema da madeira engenheirada ele tem que crescer. Não pode ser simplesmente 1, 2 ou 3 fabricantes dentro do Brasil para fazer esse mercado ser virtuoso. Ele precisa ter muito mais players, seja em fabricantes, seja em projetistas ou seja em montadores de estruturas. Outra questão, stakeholders. Ou existe um top-down em termos de liderança, certo? Ou os projetos eles não mudam do status quo que eles estão. E daí é aqui com grata indicação, né? Óbvio que a gente agradece muitíssimo o grupo Brookfield e o grupo Monto por terem topado isso e apostado na nossa firma para fazer essas estruturas com eles. E por último, a barreira de custo, né? Custo hoje... Puxa, a gente entrega estruturas de madeira no mesmo preço de metálica? Não entregamos para esse perfil de obra nesse porte. A gente ainda está num patamar de custo entre 5% a 10% acima desses outros sistemas construtivos. Mas a partir do ano que vem a gente vai ser muito competitivo com a nossa segunda planta em operação e daí sim a gente vai fazer um barulho no mercado com relação a grandes estruturas de madeira. Muito obrigado.